Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Keila Mota, este é o canal Calhamaço e vocês são sempre muito bem-vindos por aqui. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos Jr. Mas antes de começar a falar do livro, eu quero pedir, por favor, que você se inscreva aqui no canal. É grátis e você fica por dentro de todos os conteúdos interessantíssimos que tem por aqui. Falo de livros cristãos, livros não cristãos, leio todos os gêneros, tenho livros de todos os gêneros. O único gênero que eu não lia tanto assim, mas tinha alguns livros, era o romance, só que o romance de época me pegou, então estou uma leitora de romance também. Então fica por aqui, dá uma olhadinha nas playlists do canal, o canal é todo dividido por playlists. Eu tenho certeza que um desses vídeos vai te interessar. E deixa o seu like, porque também não custa nada pra você, só clicar em se inscrever, só clicar no like. E isso ajuda demais no engajamento do canal, ajuda demais o YouTube recomendar os meus vídeos para outras pessoas. Então se inscreva, deixa o like e vou deixar meu Instagram em algum canto aqui da tela para vocês irem me seguir no Instagram. Por lá eu compartilho com vocês as minhas leituras em tempo real, desabafo sobre alguns livros, não dou spoiler, mas desabafo, e aí se você já leu o livro a gente vai comentar lá na DM. Então me siga por lá também, que a gente fica mais próximo assim em tempo real, né? Eu li esse livro recentemente, gente, é um livro bem curtinho, tá? Essa é a apresentação do livro, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos Jr. Não conhecia esse autor ainda, não tinha lido nada dele, tá? Essa foi a minha primeira experiência com o autor. É da editora Fiel, tá? Que eu tenho bastante livro da editora Fiel, a maioria estão por aqui nessa estante, tá? Tenho bastante livros dessa editora. Achei a diagramação muito boa, o único ponto, assim, negativo são as folhas brancas, tá? Mas por ser um livro curtinho, eu não achei dificuldade em ler, eu li até rápido. A escrita desse autor, gente, me pegou, assim, porque eu acho, gente, eu não sei se é porque é um autor brasileiro, mas eu tenho algumas dificuldades de ler livros teológicos, livros cristãos, né, que não seja de ficção, de autores internacionais. Eu não sei se na tradução ou a forma de escrever dos autores internacionais, né, são mais difíceis, mas pegando livros de autores nacionais, eu percebi uma facilidade em compreender, em ler. Então eu gostei demais da escrita do Heber Campos Jr., dei 5 estrelas para esse livro e favoritei, tá? Esse livro é incrível, gente, é indispensável, com certeza vai entrar para aquela lista de livros que todo cristão precisa ler, porque eu acho que o tema, que a abordagem, o que ele fala aqui é, assim, indispensável para todo cristão. Esse livro é bem curtinho, ele tem 131 páginas, gente, é bem curtinho mesmo, muito fluida a leitura, como eu já disse, é uma leitura fácil, de fácil compreensão. A linguagem, ele é bem direto, gente, ele trata de assuntos aqui. Esse assunto, eu acho que se fosse um autor assim mais prolixo, né, seria um calhamaço, né? E o Heber conseguiu sintetizar aqui o assunto, deixar um livro de fácil compreensão, um livro que todo mundo consegue ler, qualquer pessoa com bagagem grande ou não de leitura consegue ler. Deixou uma escrita muito fácil e conseguiu resumir aqui e deixar bem direto. Eu gosto de autores que são diretos, porque tem autor que vai citar filósofo e mais filósofo, filósofo e mais filósofo. Eu entendo a importância disso, gente, eu entendo que isso é importante para alguns livros, mas tem livros que não precisam, né? Tem assuntos que não precisam. Ele foi muito direto, claro, sucinto, e eu amei essa forma de abordagem do Heber Campos Jr. Mas vamos agora para o tema desse livro, né? Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Gente, quando eu vi esse título, foi uma indicação do Rafael Pablo, do Livros de Teologia. Vou dar os créditos aqui para ele, a maioria dos meus livros são indicações dele. Confio muito nas indicações do Rafael. E esse título, quando eu vi, eu já fiquei assim, meu Deus, preciso ler. Já tenho esse livro aqui há algum tempo e recentemente, dando uma olhada assim na minha estante, como eu falei pra vocês, eu não faço TBR. No momento assim que eu termino algum livro, eu dou uma olhada na minha estante e falo assim, não, esse tema eu preciso ler agora, esse tema eu preciso ler agora. E aí eu pego aquele que me interessa mais, dependendo do momento que eu estou vivendo. E Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, gente, é um título assim e um tema que todos precisam, todos estão desesperados. Nós estamos vivendo momentos de tomada de decisão, e aquele medo de é a vontade do Senhor, não é a vontade do Senhor, porque assim,
pra gente que muitas vezes cresce no evangelho, a gente aprende muito errado, a gente aprende a discernir, né, a descobrir a vontade de Deus, a gente aprende que a gente tem que descobrir, que a gente tem que, meu Deus, fazer coisas mirabolantes para poder saber a vontade de Deus, pedir sinais, pedir revelação, revelar em sonhos, tudo quanto é sonho, a gente já fica louco querendo saber se aquilo é uma revelação de Deus para alguma coisa, né? Muita gente toma decisões erradas porque tá vivendo ali um problema, né? Precisa tomar uma decisão importante, tem um sonho, assim, às vezes nada a ver com aquele tema, né? Com aquele problema que está vivendo, e aí já acha que e toma a decisão errada, e aí fica na dúvida se foi o Senhor, se não foi o Senhor. Então, assim, tomada de decisão sempre foi, e saber a vontade de Deus sempre foi um tema muito sensível, né, no meio cristão. E lendo esse livro, eu vi muitas das minhas crenças e das minhas ilusões e dos meus erros até revelados aqui nesse livro de uma forma assim que eu fiquei chocada, né? Porque a gente sempre pensa, eu sempre falei até de estar no centro da vontade de Deus, já orei muito falando, Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade, tem até hino falando sobre isso, eu quero estar no centro da sua vontade, e assim, é muito errado, é muito errado, sabe? É muito complicado, é muito problemático isso. E o Weber deixa isso tão fácil, gente, de compreender, que eu fiquei, meu Deus. Eu quero ler algumas passagens aqui para vocês, eu não vou abordar tudo que o livro fala, né? Eu quero muito que vocês leiam esse livro, gente. Leiam esse livro, por favor, leiam esse livro. Com certeza vai diminuir aí uns 70% da sua ansiedade, vai melhorar uns 80% da sua tomada de decisões, porque você vai ficar menos apreensivo, menos duvidoso, você vai ficar mais seguro das decisões que você vai tomar e sobre o que é a vontade do Senhor. A gente tem aqui muito claramente qual é a vontade do Senhor. Sabe, qual é a vontade do Senhor para um emprego, para uma viagem, para uma decisão simples e uma decisão complicada? Qual é a vontade do Senhor para decisões que muitas vezes são supérfluas, né? Como, por exemplo, escolher essa ou aquela. Não que seja de pouca importância, mas a gente tem um embasamento, a gente tem uma base aqui para descobrir, para saber, né, por exemplo, qual área cursar, né, de faculdade, medicina, direito, enfermagem, né, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, qual área que eu vou tomar, se eu aceito ou não esse emprego. Então a gente tem aqui bases e a gente tem aqui direcionamentos para a gente saber qual escolher segundo a vontade do Senhor. É muito interessante, gente, é muito interessante. Eu quero ler algumas passagens aqui para vocês, porque me chocaram demais. Esse livro está todo marcado, gente, todo marcado, porque é riquíssimo, riquíssimo. Todas essas páginas aqui são preciosas e eu indico demais, gente. Por favor, leiam esse livro, se possível, ainda esse ano. São 130 páginas, você consegue ler ainda esse ano, então, por favor, leiam ele. Eu vou deixar o link de compra, comprando por esse link, você contribui demais com o meu trabalho aqui no YouTube, né? Então eu recebo uma pequeníssima comissão e você não paga nada mais por isso comprando através desse link, tá? Vou deixar o link aqui abaixo para vocês. Um ponto que eu achei interessantíssimo aqui já no começo desse livro é o descobrir a vontade do Senhor versus compreender a vontade do Senhor. Porque a gente aprende que precisamos descobrir, como se fosse um tesouro escondido, guardado, que a gente precisa cavar e descobrir qual é a vontade do Senhor. Mas a Bíblia em nenhum momento usa a palavra descobrir. A gente lê lá na palavra de Deus, na Bíblia, que a gente precisa compreender qual é a vontade do Senhor. E quando fala compreender, a gente compreende algo que já existe, que já está revelado. E se está revelado, está na Bíblia. Então não tem por que a gente ficar sofrendo, se descabelando, tentando descobrir algo oculto, né, que o Senhor quer nos revelar, porque Ele já revelou. Aquilo que Ele gostaria que nós soubéssemos já está revelado em sua palavra. Então não tem por que a gente se descabelar, se desesperar, porque a vontade do Senhor para nós já está revelada. Eu quero ler agora algumas partes aqui que eu achei interessantíssimas e que eu acho que vai aguçar a curiosidade de vocês para ler esse livro. Tá na página 53, né, com o subtítulo Vontade Secreta versus Vontade Revelada. E aí eu marquei essa parte. Tudo o que Deus queria que nós soubéssemos, os preceitos de vida, Ele nos revelou em sua palavra. Desejar conhecer o que está além da Bíblia é dizer que ela não é suficiente para guiar as nossas vidas. Então, quando a gente procura, Deus já revelou tudo sobre os preceitos de vida,
já está revelado na palavra de Deus. Já está lá, tudo, tudo. E quando a gente, só basta nós conhecermos, né? E quando a gente procura além da palavra de Deus, o que a gente está dizendo é que ela é insuficiente, que a palavra de Deus é insuficiente para guiar as nossas vidas. E isso é muito problemático, né? O que acontece muito é que a gente negligencia a importância da Bíblia. A gente muitas vezes coloca a Bíblia como um livro de histórias ultrapassadas ou de doutrinas difíceis demais para a gente ler, mas a Bíblia, a palavra de Deus, é vida. A Bíblia diz lá no Salmo 1 que aquele que medita nas palavras do Senhor são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, tudo o que faz prospera, né? Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus e quando nós somos guiados pela palavra de Deus, a nossa vida se torna, né, essa árvore do Salmo 1, né, que são regadas, que são nutridas. A nossa vida passa a ser nutrida pela palavra de Deus. Então, nós não andamos ansiosos, nós não andamos preocupados. Nós temos na palavra de Deus promessas e afirmações de que o Senhor cuida de nós. Quando nós lemos a palavra de Deus, a nossa fé aumenta, né? Porque a própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a nossa fé só pode aumentar, nós só podemos ter mais fé quando nós meditamos, quando nós conhecemos e quando nós cremos na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se nós meditamos na palavra, nós temos fé, nós tomamos posse, nós acreditamos nas promessas de provisão e de cuidado do Senhor. Então, quando nós negligenciamos a importância da Bíblia em nossas vidas, a gente acaba ficando ansioso, a gente acaba ficando preocupado, angustiado, toma decisões erradas e às vezes contrária ao que está na palavra de Deus. Então, não negligencie a importância da Bíblia na sua vida e na sua tomada de decisões. E na página 54, tem uma parte muito importante que eu marquei aqui também, tá? Diz assim: a Bíblia proíbe procurarmos saber o amanhã através de meios pagãos, cartomantes, adivinhos, astrologias e etc. Mas também não promete dar-nos conhecimento do mesmo através de meios cristãos, né? Como sonhos, falar ao nosso coração. Muita gente usa isso, né? Deus falou ao meu coração. Isso é muito perigoso. Não devemos buscar o que Deus não intentou revelar. Fazê-lo é agir como os descrentes, inquietos por conhecer o amanhã. Por exemplo, o horóscopo. Então, muita gente não busca, né, os meios pagãos, como horóscopos, adivinhos, cartomantes, mas buscam os meios cristãos e muitas vezes são guiados por sentimentos que não condiz com a vontade de Deus, porque depende muito do meu humor, do meu estado de espírito. Muitas vezes a pessoa vai tomar uma decisão e fala: ah, Deus falou o meu coração, mas como está o meu coração? O meu coração está centrado na palavra de Deus? O meu coração está cheio da palavra de Deus? Como está o meu coração, né? Porque muita gente é guiado pelo seu coração, mas a gente deve lembrar que os nossos desejos e os nossos pensamentos muitas vezes são maus, são egoístas, são inclinados a levar aquilo que nos dá maior lucro, maior proveito, e aí a gente acaba tomando decisões erradas. Então, tanto está errado nós buscarmos meios pagãos, né? Como é muito complicado esses meios cristãos, como sonhos. Muitas vezes o sonho é só um resto, né, do que você viveu no seu dia. Às vezes o seu sonho está influenciado também pelo seu humor, pelos seus sentimentos. Então isso é muito complicado e ele vai abordar de uma forma mais profunda essa questão dos meios cristãos, tá? Como sonhos, o sentir no coração, abrir versículos isolados, né? Então recomendo que vocês leiam, tá? Porque aqui ele fala de uma forma muito mais profunda. Aqui na página 90, ele também fala de algo muito importante, que são aquelas decisões práticas, né, da nossa vida. Ele diz assim: você não tem que acertar a faculdade que Deus quer para você, ou acertar no primeiro namoro de sua vida, a namorada que será sua esposa, nem acertar qual esporte você deva praticar para manter a boa forma física. Deus te dá liberdade, né, dentro dos limites bíblicos, de fazer escolhas sábias, não certas. A questão não é entre certo e errado. Então, muitas vezes, Deus
Deus nos dá essa liberdade. Deus nos dá essa liberdade de tomar decisões, né? Decisões sábias. E quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente toma decisões sábias. Muitas vezes essas decisões, mesmo que sábias, em algum ponto, a gente vai ter algum prejuízo, a gente vai ter algum contratempo, mas isso não significa que a gente tomou a decisão errada, né? É a vida, a gente vai ter intempéries, a gente às vezes vai ser demitido, às vezes a empresa vai ter algum contratempo, às vezes no casamento vai ter alguns problemas, mas isso não significa que a gente escolheu a pessoa errada, casou com a pessoa errada, escolheu o emprego errado, apostou na coisa errada. Então, assim, estando dentro dos princípios bíblicos, né, não é uma decisão errada ou certa, né? E aqui ele vai aprofundar também nesse tema, e eu achei interessantíssima essa parte. E aqui na página 92, ele fala de uma coisa que os cristãos fazem demais, que é o seguinte: semelhantemente, portas fechadas não devem encorajar a inércia. Tanto fácil não significa que é agradável ao Senhor, como difícil não é necessariamente Deus proibindo. Então, assim, muita gente pensa, se está dando tudo certo, é a vontade de Deus. Se está dando tudo errado, é Deus proibindo, é Deus dando um sinal. Não, peraí, não é bem assim, tá? Ele vai aprofundar mais nesse tema também, né, aqui durante o livro. Tem uma parte aqui que ele explora bastante isso. Então, leiam esse livro, porque muita gente é guiado até hoje, eu mesma, segredo aqui de Estado, eu mesma era guiada por esse princípio: se está dando tudo certo, é a vontade de Deus. Se está dando tudo errado, é um sinal, né, para não fazer. Então, não se guiem por isso, tá? Que na página 94 ele vai falar sobre aquele sinal, né, que Gideão pediu para o Senhor, porque muita gente até hoje pede sinais a Deus, pede para Deus dar sinais. Se for da vontade de Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e usa o sinal que Gideão pediu como base, como princípio para poder fazer isso. Só que ele fala de um ponto, gente, que eu nunca tinha parado para prestar atenção, que lá no começo de Juízes fala que cada um agia segundo o seu próprio coração, cada um fazia o que achava certo, né? E aqui na página 94 ele diz assim: o pedido de Gideão por um sinal da parte do Senhor procedeu de medo e incredulidade, pois Deus já fizera um sinal a ele. Sinais eram dados em tempo de incredulidade. Eles não eram sinônimos de que o povo estava crente em Deus, mas duvidando a tal ponto que Deus interveio miraculosamente. Então, assim, o povo estava numa incredulidade tão grande que Deus precisou intervir com milagres para o povo poder crer, para o povo poder ir à guerra, para o povo não ser destruído, para o povo de Israel não ser destruído. Então, esses sinais não é uma demonstração da nossa fé, é uma demonstração da nossa incredulidade e dúvida, né, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é o Senhor da nossa vida e de que cuida de nós. Então, esses sinais, gente, não peçam mais. Se você pedia, não peça mais, porque isso é uma afronta ao Senhor, né? Não faça isso. Os juízes lá, o tempo dos juízes não é padrão para nossa vivência com o Senhor, né? E aqui na página 95 ele completa: não faça testes com Deus, pois isso não está prescrito nas Escrituras como norma de vida para cristãos de todas as épocas, né? Não tente o Senhor, não faça testes com o Senhor, não prove Deus, não faça isso, né? Creia na palavra, observe a palavra. Aqui ele fala sobre sabedoria, porque eu falei para vocês que quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente toma decisões sábias. E aqui ele vai falar sobre sabedoria, né? Muitas vezes a gente associa sabedoria com experiência de vida, e não é bem assim, né? Quanta gente adulta, idosa, que é tola, né? E aqui ele cita um verso, né, do Salmo de Davi, que ele diz assim: sou mais sábio do que os anciãos, né? Algumas traduções falam do que os meus mestres, pois obedeço os seus preceitos. Então nós somos sábios, nós temos sabedoria quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos os preceitos da palavra de Deus. Gente, esse livro é preciosíssimo. Eu acho que eu nunca fiz uma resenha tão longa quanto essa, porque realmente eu quero convencer vocês a ler esse livro, porque vai mudar
muita coisa em você, vai mudar muita coisa do que você acredita, do que você tem crido, vai melhorar demais a sua tomada de decisões. Se você é jovem, se você é adulto, adolescente, já comece a ler esse livro, leia esse livro, porque vai te dar um norte aí do que tomar, de que decisão tomar, do que fazer em determinadas situações da sua vida e vai, nossa, vai poupar demais os seus neurônios, a sua ansiedade, a sua preocupação. Só leiam esse livro, recomendadíssimo, 5 estrelas, favoritado, melhores do ano, livros que todo cristão precisa ler. É demais, gente, é demais esse livro, fica aqui todo o meu amor por esse livro, meu muito obrigado ao Heber Campos Júnior por ter escrito esse livro, muito obrigada à Editora Fiel por ter publicado, obrigada a Rafael Pablo pela indicação e agora eu recomendo para vocês, eu espero que vocês leiam. Muito obrigada, gente, por ter assistido até aqui, por clicar em gostei, por se inscrever no canal, por me seguir no Instagram. Obrigada por todo o apoio que vocês têm me dado aqui no canal, lá no Instagram também. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!